programa Casulo está de volta. Hoje estamos conversando com o professor Felipe Brito a respeito da educação física, da atividade física e do verão. Antes de seguir a entrevista com o professor, vamos ver uma reportagem de Cristóvão Vieira. Que a atividade física é benéfica e necessária ao corpo humano, todo mundo já sabe. Mas nem todos gostam da rotina de musculação de uma academia. É para isso que existem atividades alternativas que permitem a qualquer um manter a saúde do corpo em ordem. Quer conhecer algumas que as próprias academias proporcionam? Na parte de água, a gente trabalha com a hidroginástica, com a hidrospin, que é uma aula de bike na água assim, muito boa, com gasto calórico muito grande. A gente trabalha com a natação condicionamento, hidroginástica terceira idade, hidroginástica avançada, então são inúmeras atividades. Na parte seca, que a gente chama, a gente tem atividades como yoga, a gente tem até um estúdio de pilates também, e a gente tem aulas diversificadas, tipo de cangu, que está muito na moda agora, então jump, assim, são inúmeras atividades, tudo depende do gosto do praticante. Então, explicando assim sobre todas essas atividades, você acredita que qualquer um pode fazer um exercício, talvez não tenha encontrado ainda o seu ideal? Qualquer pessoa pode fazer um exercício desde que tenha um acompanhamento médico, desde que quando entra na academia seja feita uma avaliação física, tenha um acompanhamento por profissionais formados, então assim, esse é o principal cuidado. Assim. Muitas pessoas não conhecem os benefícios que uma simples caminhada pode trazer à saúde. Um estudo feito pela USP de Ribeirão Preto provou que caminhar durante aproximadamente 40 minutos é capaz de reduzir a pressão arterial durante 24 horas após o término do exercício. E as academias também formam grupos para caminhadas externas. É um projeto de atividade física relacionada com a natureza, um trabalho de condicionamento cardiorrespiratório, onde a gente está em contato com o meio externo. Então a gente visita alguns pontos turísticos, Balneário, Itajaí, e além de unir a apresentação dos lugares ao meio ambiente, a gente também tira o pessoal de casa para movimentar e fazer uma atividade física. Professor, a gente viu na matéria aí que tem muitas novidades aí. A gente vê nas academias que se fala muito hoje em exercício funcional, exercício com cordas, né? Essa é a grande novidade do momento? Não. Assim, Carlos, é importante que as pessoas em casa entendam que muitas vezes uma simples caminhada é um exercício funcional. Muitas vezes se rotula funcional é só com corda, funcional é pilates, funcional é com bola, funcional é bozu em desequilíbrio, né? Funcional é com essas novidades. É importante que as pessoas em casa entendam que o simples fato de levantar e sentar de uma cadeira muitas vezes é um exercício funcional. Funcional, na verdade, é aquilo que funciona para o seu dia a dia, que está relacionado aos movimentos do seu cotidiano. Por isso que falam até que a dona de casa se exercita muito, né? Isso, né? Sim. Varrendo a casa, arrumando. Aquilo é uma atividade funcional. Tá certo. Agora voltando àqueles exercícios, por exemplo, do cabo, que se faz com a corda, né? Com as cordas fixadas no teto e tal. Aquilo ali, qual o objetivo que é? É justamente fortalecer o corpo. Aquilo, na verdade, é uma atividade, né, que busca o equilíbrio, que busca a coordenação motora, que busca também um trabalho de força, mas ao mesmo tempo é um trabalho que, dependendo de uma pessoa que está em estado muito sedentário, não seria a melhor opção. Buscar uma atividade com cabo, buscar uma atividade em desequilíbrio. Que a gente já tem que estar com um nível de gordura bem baixo, né? Não exatamente de gordura, mas tem uma certa força muscular para aguentar a instabilidade. Por isso que eu tentei fazer e não deu certo, né? Sim, então muitas vezes não é nem o componente tecido adiposo, né, o anel de gordura que reveste o indivíduo, mas a questão, a falta de força em muitas vezes estar em estabilidade, quem dirá em instabilidade. Então muitas vezes o indivíduo não consegue nem ficar apoiando com um pé só. Quem dirá se apoiar em um cabo instável, buscando... E também ali o que eu percebi, por exemplo, você tem que estar com uma forma física muito grande, né? Tem que estar bem em forma, sim, como se diz, não pode subir a escada e ficar, né? E além disso é muito rápido aquilo, né? A troca, né? É muito aqueles exercícios, pelo menos eu percebi, né? Uma coisa que também, né, temos que ter consciência, Carlos, as pessoas em casa, é que a atividade física, o próprio exercício físico tem que
respeitar o componente da individualidade biológica. Isso é uma coisa que tem que ser preconizada nas academias. Né? Muitas vezes, uma aula em grupo, o professor tem por obrigação, por mais que ele está ali com 30 alunos na sala, mas saber que eu tenho um aluno, né, que precisa de um cuidado maior, porque ele tem uma escoliose, que é um desvio lateral da coluna, um outro indivíduo que sente dores no joelho, que precisa também de um cuidado especial, um outro indivíduo que é idoso, né, que eu vou ter vários públicos envolvidos naquela mesma atividade. Então é importante que nessa atividade eu respeite a capacidade de cada indivíduo. Tá. Ô Felipe, voltando assim, quem está em casa ainda não começou, a pessoa mais sedentária, né? Quer dizer, ela já faz as atividades do dia a dia, mas não é considerada. Certo. Então, o que ela faz primeiro? Vai ao médico, né? Faz o que vocês recomendam? Então, né, o que nós recomendamos? Que primeiro vá ao médico, busque essa recomendação médica, faça os exames cardiológicos, né, normais, eletro, teste de esteira e até outros, enfim, hemograma, para que não tenha nenhum resquício por exemplo, um pré-diabetes nesse indivíduo, o que possa gerar o que chamamos de neuropatia periférica, ou seja, o indivíduo faz o movimento e não sente dor. Às vezes o indivíduo tem diabetes e não sabe. Isso é ocasionado por excesso de glicose no sangue. Depois disso, ele vai à academia ou um ambiente que promova a atividade física e passe por uma avaliação física do treinador, do professor que ali está inserido. Para ver o nível de gordura daí. Também e alguns outros testes de flexibilidade, outros testes de postura, coordenação motora, ou até mesmo força, para ver se está apto para qual tipo de atividade ele vai estar apto naquele instante. Ô Felipe, em relação à postura, né? Eu vejo que tu é um professor que cuida muito da questão da postura. Então, qual é a importância? Às vezes a pessoa vai lá, o professor explica, né? Daí na hora H, vou fazer assim, vou matar, a gente, né, busca atalhos, né? Como se diz. No futebol é bom, né? Na corrida, mas no exercício não se pode fazer atalhos. Por que é importante observar sempre a postura, né? É importante nós desmistificarmos que postura não é uma coisa estática. Postura é algo dinâmico que muda a cada milésimo de segundo. Então, postura, na verdade, nada mais é do que a forma como você se comporta diante de determinada situação. Então, é importante até nós desmistificarmos que muitas pessoas pensam, sente de forma correta ou sente de forma reta. Um dos maiores erros da ergonomia é falar essa palavra, sente de forma reta. Não é para sentar assim, não. Porque se você olhar a coluna de lado, ela já não é reta. Ela tem as curvaturas na cervical, Carlos. Ela tem as curvaturas no tórax. Ela já é feita para adaptação. Isso. Então, no processo de desenvolvimento motor, o indivíduo já foi criando curvaturas para aumentar a sua capacidade de suporte de carga. E muitas vezes a gente tenta retificar a coluna, né, para fins de melhorar a postura. Tá, mas aquela postura no computador, né, que principalmente a gurizada fica, não é recomendável, né? Ficar deitado, né? Na verdade, o que não é recomendado, por exemplo, assim, há muitos autores que mostram que se o indivíduo ficar sentado de forma reta, eu tenho mais compressão no meu disco, que é o babalu que fica entre um disco e outro, entre uma vértebra e outra, certo? Eu tenho mais compressão no meu disco aqui do que se eu ficar aqui. Se eu ficar aqui, eu relaxo a pressão no meu disco. Ou se eu escorregar o meu quadril para frente. Mas aquela deitada, essa aí que a gurizada adora fazer em casa. É o mais confortável para a coluna, Carlos. O nosso organismo é inteligente. Ele busca o que é melhor, o que é mais confortável. Eu brigo muito com a minha filha. Pô, senta direito. Ela quer escrever na cama, não sei o quê. Certíssima? Certíssima. Olha. De forma correta. Agora a questão é, se eu ficar aqui, ó, na forma reta, eu vou ficar aqui durante 36 segundos. A partir desse ponto, eu já vou começar a escorregar meu quadril para frente. Eu vou buscar um ponto de maior conforto, de menos pressão na minha coluna. Tá, mas aí a postura para o exercício também, né? Postura para o exercício. Aí que tem uma, tem aí. Sim, existe a questão da postura funcional e tem a postura para o movimento. Então, a postura para o movimento é aquela postura que respeita a integridade articular. Ou seja, aquele movimento feito de forma organizada que não deixa o estresse chegar no ligamento. Esse é um movimento feito de forma correta. Aquilo, né? Que se o cara manda, por exemplo, lá, abre os braços, e se eu fizer assim, eu já estou matando o exercício, né? Então eu não estou nem fazendo o exercício e às vezes, se eu estou com peso, posso ocasionar uma lesão, é isso, né? Também. Eu diria assim, que existem alguns movimentos, por exemplo, o simples fato de elevar o braço,
né, o elevar o braço, quando falamos aqui desse osso das nossas costas, que se ele levar o braço e colocar o ombro para frente, a tendência que esse osso venha esbarrar nesse osso aqui é muito grande. Né? Isso se tratando de uma articulação específica. Então existem outras particularidades que realmente... Felipe, pensando aquelas pessoas assim que não podem, né, frequentar academia, o que tu pode falar? Academia ao ar livre, né? O que dá para dizer? Olha, Carlos, uma questão... tem esses, né, esses equipamentos agora para os velhinhos, entre aspas, né? Até as crianças acabam brincando com aquilo, né? Então, o que assim, tu diria para a pessoa que não tem grana para fazer academia? O que ela faz? Então, se você não tem dinheiro para fazer academia ou, né, quer buscar uma atividade, mas não tem recurso, nem não tem tempo. Então, o que você em casa pode fazer? Pegar uma faixa elástica que você encontra, né, muitas vezes pela internet por R$35. Essa faixa elástica fazendo que espessura mais ou menos essa? Isso, uma faixa elástica dessa espessura, que ela tem vários... de largura, na verdade, falei espessura, fininha, mais larga. Que muda a sua capacidade de elasticidade. Então, com aquele elástico, ela pode, em casa, claro, com uma orientação, e vem a orientação do profissional, para não fazer de forma incorreta, né, fazer alguns movimentos. E que muitas vezes até discuto com alunos na academia, é que a atividade da praça pública, né, o ferro da praça pública, o primeiro passo ali é ter um teto, é ter uma cobertura, para que o indivíduo que vai fazer atividade ali venha fazer sempre, que independente se chove ou que se tenha sol, né, e que ele faça sempre. Tem um teto. Sempre seria dia sim, dia não. Isso, porque muitas vezes um dia de chuva já não vai porque não tem teto. Tá certo. E os velhinhos ali, até a criançada tem mexido naqueles brinquedos. Isso aí, o que tu diria? Porque o que eu vejo assim, eu vou lá fazer e eu vejo, bom, pelo menos eu consigo levantar aqueles pesos, quer dizer que eu tô, aquilo lá é fichinha para mim, quer dizer que eu tô num nível melhor. Mas muita gente que vai lá mexe também tem que ter algum cuidado ou não? Tem que ter um cuidado, porque muitas vezes o indivíduo que não tem aquele domínio do movimento acaba fazendo de forma lúdica, apenas como um fim recreativo, um fim de brincadeira. E muitas vezes aquele movimento, naquele segmento, ele não está preparado para fazer. Tá certo. Felipe, o programa está chegando ao fim. Em uma palavra, a questão da alimentação. Então, é fundamental. Último recado para a questão do... O último recado para quem está em casa é que a nutrição tem muito mais poder de emagrecimento do que a atividade física. A atividade física é importante o indivíduo fazer para fins de buscar o melhor acondicionamento locomotor no seu dia a dia. Mas não deve ser associado a emagrecimento? Não. Tá certo. Muito obrigado, Felipe, pela entrevista, tá certo? Espero que o pessoal em casa tenha gostado. Valeu mesmo. E na semana que vem a gente volta com mais um programa Casulo. Valeu, galera.